Oi, gente! Bem-vindo ao penúltimo dia da Semana Santa. Qual é o maior presente que você já ganhou? Aqui temos a nossa caixa de presente. Pega a sua que a gente vai abrir. Nessa caixa tem algo que representa um presente enorme, que é para todo mundo. Adulto, crianças, pessoas da antiguidade, pessoas de agora, pessoas que ainda virão, para todo mundo que desejar o que está aqui dentro, eles podem receber. Vamos abrir juntos? O que será que vamos falar hoje? Depois que terminaram a ceia naquela quinta-feira à noite, Jesus e seus amigos cantaram um hino e foram para um jardim nos arredores de Jerusalém. Jesus gostava de orar nesse lugar e ele queria fazer isso naquele momento e pediu aos seus discípulos que orassem também. Ele se distanciou um pouco e começou a orar. Ele estava muito triste, muito aflito. Ele sabia que algo muito ruim e difícil estava para acontecer. Iriam matá-lo. Ele pediu a Deus que, se possível, ele não queria morrer. Ele tinha medo de ficar separado de Deus, de seu Pai, para sempre. Mas decidiu que, mesmo que fosse difícil, se isso permitisse que todas as pessoas que o amassem pudessem viver com ele para sempre em um lugar lindo e muito feliz, ele faria. Mais tarde, naquela noite, apareceu um grupo de pessoas com paus e espadas no jardim. Elas estavam indo buscar Jesus para prendê-lo. Como líder estava Judas, um dos discípulos de Jesus. Ele levou todas aquelas pessoas até o lugar onde Jesus estava orando. Jesus fez o que devia para o bem de todos, aceitou morrer, mas Judas fez algo que não era certo, traiu Jesus, o seu amigo. Os guardas e as pessoas que estavam com ele levaram Jesus para ser julgado. Jesus não dormiu a noite toda, pois o levavam de um lado para o outro. Os seus inimigos contrataram pessoas mentirosas que disseram coisas falsas sobre ele. Eles estavam procurando uma razão para tirar Jesus do caminho deles. Zombaram dele, bateram nele, mas Jesus ficou calado, não reclamou, não revidou, não fez nada. Ele não havia feito nada de errado antes e também não ia fazer naquele momento. Suportou tudo por amor às pessoas que queria salvar com a sua morte. Seus discípulos fugiram quando viram Jesus sendo preso. Mas mais tarde, Pedro se aproximou do pátio, do palácio onde Jesus estava sendo julgado. Alguém que viu Pedro disse assim: "Você é um dos amigos de Jesus." E Pedro disse: "Não, eu não sou, você está me confundindo." Mais tarde, outra pessoa fez a mesma coisa. E depois outra pessoa fez a mesma coisa. E Pedro respondeu com alguns palavrões que não eram o tipo de palavras que Jesus usava. Naquele momento, um galo cantou. E Pedro lembrou do que Jesus havia dito, que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Como Pedro ficou triste. Pedro estava tão arrependido do que havia feito que saiu correndo e começou a chorar. Jesus o amava tanto e ele não correspondeu ao amor de Jesus. Será que Jesus o perdoaria? Claro que sim, né? Jesus sempre nos perdoa. Bem cedo, na manhã seguinte, seus inimigos o levaram para o palácio do governador Pilatos, que era quem poderia autorizar que matassem Jesus. Pilatos enviou Jesus para o palácio de Herodes, outro governante, mas nenhum deles encontrou um motivo para matar Jesus. Eles o levaram de volta para Pilatos. E como os inimigos de Jesus insistiam que ele deveria morrer, a multidão gritava: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos mandou buscar uma bacia de água e lavou as mãos. Com isso, ele quis dizer: "Não tenho nada a ver com isso. Mate-o, mas a culpa é de vocês." Ele poderia tê-lo salvado, mas não o fez.
Os soldados romanos o levaram até o quartel e começaram a zombar dele. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e bateram nele com um pau e depois o açoitaram. Quanta dor Jesus passou! Como Jesus sofreu naquele dia! Ele teve que carregar uma cruz muito pesada em suas costas, que estava toda machucada dos açoites que ele já tinha recebido. Quando já não tinha mais forças, então os soldados chamaram um homem que estava na beira da estrada para ajudá-lo a carregar a cruz. Quando chegaram a um monte chamado Gólgota, eles o pregaram na cruz. Junto com ele, crucificaram 2 ladrões. Eles tinham feito coisas ruins e mereciam a morte, mas Jesus não, era inocente. Isso foi tão triste que até o sol se escondeu. Ficou escuro como a noite e a terra tremeu. Naquela tarde, Jesus morreu na cruz. Ele deixou que fizessem tudo isso, porque era a única maneira para sermos salvos. Antes que o sábado começasse, 2 homens muito importantes, até então seguidores secretos de Jesus, pediram permissão para tirá-lo da cruz e sepultar ele. Eles tamparam a entrada com uma pedra bem grande e soldados ficaram de guarda, porque os inimigos de Jesus tinham medo de que seus amigos roubassem o corpo de Jesus. Seus amigos passaram um sábado muito triste, porque Jesus havia permitido que o prendessem, porque ele permitiu que o matassem quando ele poderia se libertar. Eles não entendiam o que Jesus tinha feito. Tinham esquecido o que Jesus e a Bíblia dizia, que era preciso que Jesus morresse por eles e por nós, e por todos aqueles que crescem nele, pudessem ter a vida eterna. Vocês se lembram do verso que aprendemos no primeiro dia, João 3,16? Vamos repetir com os gestos, então? Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a história não termina aqui. Jesus, com seu grande amor, entregou sua vida e sua morte na cruz. Mas ainda tem uma coisa que nós veremos amanhã. Você não pode perder. Algumas das profecias do Antigo Testamento que previam a morte de Jesus estão no Salmo 22 e no livro de Isaías, capítulo 53. Por exemplo, o rei Davi previu 1000 anos antes sobre a morte de Jesus e ele falava que as mãos de Jesus e os pés seriam traspassados. Isso se cumpriu quando ele foi pregado numa cruz. Falou também que não quebrariam nenhum osso do seu corpo. Geralmente, naquela época, eles quebravam as pernas das pessoas para que elas pudessem morrer mais rápido. Os soldados tiraram sorte para dividir as roupas do Messias. E o profeta Isaías, uns 700 anos antes de Cristo, escreveu que Jesus, o Messias, seria rejeitado. Falou também que Jesus permaneceria em silêncio e não falaria nada diante dos seus acusadores. Que ele estaria também entre pecadores na sua morte e foi crucificado no meio de 2 ladrões. Jesus cumpriu tudo que os profetas os mensageiros de Deus, haviam dito que aconteceria muitos anos antes. Embora tudo que ele teve que passar tenha sido muito doloroso e terrível, ele fez isso por amor para mim e para você. Você gostaria de agradecer a Jesus pelo presente tão grandioso e maravilhoso que ele nos deu? Esse presente foi a cruz. Vamos ler agora a passagem bíblica do nosso dia? Ela se encontra em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama tanto, mas tanto, que o seu amor nunca acaba. Foi isso o que aconteceu com a morte de Jesus. Seu amor parece que aumentou ainda mais por cada um de nós.
Existem coisas que às vezes são difíceis de fazer, como tratar bem os irmãos, dizer a verdade, experimentar coisas novas e etc. Para Jesus, foi difícil deixar que o maltratassem, o batessem, zombassem dele e finalmente o matassem. Mas ele fez isso porque nos ama muito. Você tem um prego como esse aqui. Esse é de mentira, então não vai machucar ninguém. E ele é muito menor do que o que usaram em Jesus. Mas quero que enquanto você segura esse prego em suas mãos, pense em alguma coisa boa, que é difícil para você fazer, mas que vai pedir ajuda de Deus para conseguir. Combinado? Deu para entender mais ou menos? Você vai segurar isso aqui em sua mão e vai pedir a Jesus para te ajudar a fazer uma coisa que é muito difícil para você. Você vai orar para que Jesus ajude você a fazer algo que é muito difícil. E depois que você orar, você vai jogar esse papel fora, joga no lixo, tá bom? Termine a sua oração pedindo a Deus que te ajude a fazer o que é certo por amor a Jesus. Você tem o seu verso do dia, coloca aí na sua argola que a gente está quase terminando. Nos vemos amanhã, às 9 da manhã, na capela da igreja. Pais, se programem para que seu filho não fique de fora de nada do que programamos e planejamos para amanhã. Tenha um feliz sábado e até amanhã. Bye!